olhando para o livro de Apocalipse. O tema do livro de Apocalipse é Deus estabelecendo o seu reino aqui na terra. Então nós podemos ver, no primeiro capítulo, Jesus Cristo ressurreto na sua glória, na sua majestade, no seu poder. No seu poder. E primeira coisa, podemos ver que de uma forma Jesus está e não está reinando na sua igreja. Há muita coisa errada acontecendo na igreja. E Jesus Cristo, o jeito dele para reinar na igreja é cuidado. Porque eu sou muito capaz de chegar e retirar seu candelabro. Eu sou muito capaz, aquela profetisa falsa, matar seus filhos. Muito capaz de não perdoar você quando você chegar no meu tribunal. Mas o fato que Jesus Cristo está ressurreto não significa que a igreja está obedecendo ele do jeito que deveria obedecer. E nós podemos ler no livro de Mateus, que é a definição do reino, e na oração dominical, que tua vontade seja feita na terra, como está sendo feito no céu. Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Eu gosto de brincar, é um pouco feio dizer isso, mas se Jesus Cristo está reinando nessa terra hoje em dia, está fazendo um péssimo trabalho. Mas 1 João fala que, de fato, o mundo jaz no colo de quem? Do maligno. Do maligno. E o livro de Apocalipse é quando é que Jesus Cristo vai impor seu reino em cima dessa terra. E quando Jesus Cristo está reinando de verdade, todo mundo vai saber. E nós sabemos que foi escrito Salmo 2, senta-se aqui à minha destra, até que eu colocar as nações embaixo dos seus pés. O fato que Jesus Cristo ainda está sentado no céu, na destra de Deus, mostra que ainda ele não recebeu permissão para impor seu reino aqui na terra. Então, capítulo 1, nós vimos Jesus Cristo, a sua glória. Capítulos 2 e 3, as advertências para 7 igrejas. E cada igreja não é um período na história da igreja. São 7 tipos de igrejas que existem em todas as épocas. Hoje existe aquela igreja madura, mas que perdeu o seu primeiro amor. Hoje tem aquela igreja que está sofrendo perseguição. Hoje aquela igreja pobre, mas os olhos de Cristo está rica. Aquela igreja que está ouvindo profetas e profetisas falsos. Aquela igreja rica, que se acha uma igreja maravilhosa, porque tem tanta riqueza, e a resposta de Cristo é: vocês não sabem que vocês são pobres, cegos, miseráveis diante de mim. E ele dá advertências e promessas. Se arrepender-se, vou fazer isso. Mas se não, este é o castigo. Depois disso, João mudou da terra para o céu, para a sala do trono de Deus. Isso é como a sala de guerra de Deus. Deus projetando, planejando como é que ele vai restabelecer seu reino aqui na terra. Lá nós encontramos os 24 anciãos, seres espirituais mais antigos do universo, que estão reinando sobre o universo, junto com Deus. 4 brutamontes que estão protegendo o trono de Deus. Coisas difíceis para a gente entender. Vamos dizer que tem 4 rostos, bezerro, leão, águia e homem. E nossa tendência, quando nós encontramos imagens assim, né, espiritual. Isso é alegórico. Não pode ser a verdade. Mas nós encontramos aqueles 4 brutamontes no livro de Ezequiel 2 vezes, e no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. É bem interessante que todo mundo está alegorizando essas pessoas. E também milhões e milhões e milhões de anjos que estão rodeando o trono de Deus, cultuando Deus. E vem o cordeiro para abrir o ovo.
O rolo tem 7 selos. Os primeiros 5 selos não é a ira de Deus. A ira de Deus vem do 7º selo. Os primeiros 5 selos são Deus dando permissão, através de Jesus Cristo, para Satanás fazer tudo o que ele queria fazer. Nós sabemos, em cima de 2 Tessalonicenses 2, que em todas as gerações, Satanás tem um anticristo pronto. E Satanás faz sua tentativa, mas tem alguém que está bloqueando, alguém que está resistindo. Mas o primeiro selo é Satanás. Pode soltar seu anticristo. Segundo selo, guerra ilimitada. Fique à vontade. Terceiro selo, fome. Quarto selo, morte. Quinto selo, subitamente eu vi abaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa do seu testemunho de Jesus Cristo. O quinto selo é a permissão para Satanás matar o servo do Senhor. De uma forma, somos muito protegidos hoje em dia. Mas quando aquele quinto selo está quebrado, isso é o início da grande tribulação. A grande tribulação não são os 7 anos. Começa no meio e continua por um período. Mas depois disso, o 6º selo. Quando nós comparamos tudo isso com o que nós encontramos em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, nós podemos ver que está tudo alinhado. Tudo alinhado. E depois da grande tribulação, quando Satanás está matando os servos do Senhor, é quando está escrito que ele vai mandar seus anjos para recolher seus eleitos de todos os cantos do mundo. O paralelismo com isso está em Apocalipse capítulo 7. Subitamente eu vi um grande número de pessoas, de todas as nações, as raças, as línguas, que ninguém poderia contar. E perguntei, quais são essas pessoas? E o anjo respondeu, os que têm lavado seus pecados, suas roupas limpas, no sangue do Cordeiro. Mas quando nós chegamos no 7º selo, o 7º selo é um negócio sério. Vamos abrir nossas Bíblias agora, no livro de Apocalipse. Capítulo 8. Apocalipse 8. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Os homens gostam de brincar com esse versículo, né? Já ouviu aquela piada sem graça, né? A prova que uma mulher chega no céu meia hora depois dos homens, né? Mas não é isso não, gente. É que o negócio está sério. Porque agora Deus vai começar a bombardear a terra. Eu falei que durante a Segunda Guerra Mundial, antes daquela invasão de D-Day, 6 de junho de 1944, que antes que os tropas saíram, antes que começou, era silêncio total. Silêncio total. O peso do que iria acontecer era tão grave que ninguém falou nada. Versículo 2: vi os 7 anjos que acham em pé diante de Deus, e eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Gente, vocês se lembram quais foram as orações dos santos sobre o altar?
aqueles que foram mortos por causa do seu testemunho de Jesus Cristo. Se lembra a oração deles? Quanto tempo, Senhor, até vingar nosso sangue? A oração dos santos era uma oração de vingança. Não era, Pai, nos perdoe porque nem sabe o que estão fazendo. Quanto tempo, Senhor, até que o Senhor vai vingar nosso sangue? E este trecho está dizendo, chegou a hora. Chegou a hora. Maior símbolo da ira de Deus é fogo. Maior símbolo da ira de Deus é fogo. Então é Deus misturando a ira dele com as orações deles para lançar a ira de Deus aqui na terra. É por isso que o arrebatamento tem que acontecer. A prova que nenhum crente vai passar por este momento é como Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Não somos destinados para a ira. Uma vez que você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o perigo da ira de Deus passou. Jesus Cristo recolheu toda a ira de Deus contra você. E consequentemente, como está escrito em Romanos capítulo 6, capítulo 5, seremos salvos da ira dele, de Deus, por causa da vida de Cristo. Como é que a vida de Cristo está nos salvando? Porque sendo vivo, ele está fazendo intercessão por nós todos os dias, como Moisés fez com o povo de Israel. O povo de Israel no deserto pecou, fez uma barbaridade, e a ira de Deus acendeu-se contra o povo. E o que aconteceu? Moisés, insensato: não, Senhor, não faça isso não. E ele fez este apelo, afastando a ira de Deus contra o povo de Israel. E do mesmo jeito, nosso Senhor Jesus Cristo está no céu. Gente, o pecado, nossas injustiças merecem a ira de Deus. Mas porque Jesus Cristo está no céu fazendo intercessão por nós, nunca mais você corre o perigo da ira de Deus. Consequentemente, porque as trombetas estão trazendo a ira de Deus sobre a terra, a primeira coisa que Deus tem que fazer é retirar seu povo da terra, para que ele pudesse derramar sua ira sobre as pessoas que ainda estarão na terra naquele momento. Versículo 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. Agora vamos ver se eu consigo. Oh, glória. Você pode notar, não é um por um aparecendo. Eu não sou tão avançado, mas eu consegui, todos aparecem de vez. Isso já é um grande avanço para mim. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Isso faz a gente lembrar-se das pragas de Moisés, quando ele trouxe o sangue para as pessoas. As águas foram transformadas em sangue. Quando veio o granizo misturado com fogo em cima dos egípcios, foi queimado 1/3 da terra e 1/3 das árvores e toda a relva verde. Por que 1/3? Vamos guardar aquela pergunta, mas essa coisa de 1/3 vai ser muito importante. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte de chamas foi lançada ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações.
muitos que estão estudando este trecho acham que está falando sobre, já aconteceu na história do mundo que um vulcão nasceu do mar e essa erupção aconteceu e subiu, e muitos acham que é isso que está descrevendo. Essa montanha cheia de fogo é um vulcão que vai nascer, e o resultado disso vai ser matando 1/3 de todos os animais que estão no mar. Versículo 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, amargo. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. De novo, tentando fazer sentido disso, parece que um cometa, um meteor, vai chegar aqui na Terra, bater na Terra, e o resultado disso vai ser a poluição de 1/3 de todos os rios, todas as águas frescas. Então nós temos as águas do mar, 1/3, nós temos as águas doces, 1/3. Versículo 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava por meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas, que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Primeira pergunta. Se vocês conhecerem a resposta a essa pergunta, pode falar. Por que 1/3? Por que toda essa coisa de 1/3, 1/3, 1/3? Tem ideia? Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 12. Isso já vai nos dar uma dica que nós vamos ver mais tarde. Apocalipse 12. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Isso está paralelo com aquela visão de José que ele teve quando sua mãe era a estrela, seu pai era o sol, seus irmãos eram as estrelas curvando-se diante dele. Então essa pessoa, a Igreja Católica gosta de dizer que é quem? É Maria, porque ela vai dar à luz a um filho. Mas de fato, essa pessoa representa Israel, a nação de Israel. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no sinal, outro sinal. Apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento que nascesse. Este dragão está paralelo com Daniel, capítulo 7. Se lembra quando os 4 animais saíram do mar? O primeiro animal era leão, o segundo animal era um urso, o terceiro era leopardo, e o quarto era um animal horrível que ele nem teve palavra para descrever aquele animal, que esmagou tudo que estava na sua frente. Somente o livro de Apocalipse vai nos informar, em capítulos 12 e 13, este grande dragão não é Satanás. Satanás faz
parte da grande dragão. Tem 7 cabeças. 7 entidades que estão trabalhando juntos. Como nós podemos ver que o animal que Daniel viu teve 10 chifres e 7 chifres e um chifre maior que estava controlando os outros chifres. E a ideia que nós temos aqui é: este dragão é o símbolo da organização satânica nas regiões celestiais, e certamente Satanás é o chefe deste dragão, e ele vai governar sobre aquela besta horrível que vai subir do abismo, que representa a organização dos governos aqui na terra. A ideia é: os governantes aqui na terra, a organização aqui na terra, está paralela com a organização satânica de Satanás. Então, o que está acontecendo aqui na terra, paralela, reflete a organização satânica entre Satanás e todos os seus chefes. Mas com sua cauda, ele fez o quê? Arrastou 1/3 das estrelas. Arrastou 1/3 das estrelas. Quando nós olhamos para o simbolismo, nós encontramos nas Escrituras um paralelismo muito forte entre as estrelas e os anjos. Deixa eu ver onde estamos. Em Jó 38:6. E os seus fundamentos, a terra, sobre que foram postos. E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, e todos os anjos se regozijavam. Primeira coisa, estes fundamentos e essa pedra de esquina é da terra. É da terra. E veja bem, o que já existia antes do que Deus criou nosso globo. Já houve estrelas. E já houve anjos. Então, Gênesis 1 é o início de uma outra criação. Mas antes que Deus criou esta planeta, já houve outras estrelas e outros anjos. E quando eles observaram Deus criando este mundo, qual foi a reação deles? Cantavam por alegria. Por quê? Porque isso foi o plano de Deus para acabar com aquela rebeldia que já tinha acontecido. Já tinha acontecido. Mas nós podemos ver aqui neste trecho a ligação entre as estrelas e os anjos. São estrelas matutinas, porque são as estrelas mais velhas de nosso universo. Isaías 14:12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia. Qual Assembleia? Os 24 anciãos. Mas você está vendo essa ligação entre as estrelas e o conselho de Deus? Estes anciãos e o próprio Satanás foi chamado de quê? Estrela da manhã. Daniel 8:10. Cresceu até alcançar o exército dos céus. Gente, o exército dos céus são milhões de anjos que formam o exército de Deus. E atirou na terra parte dos exércitos, do exército das estrelas, e os pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército, que é Miguel. Então nós podemos ver mais uma vez essa ligação entre os anjos, os exércitos de Deus e as estrelas. Amós 5:25.
Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios, ofertas durante os 40 anos do deserto? Ó nação de Israel? Não! Vocês carregaram o seu rei Sicute e Quium, imagens, as estrelas dos deuses que vocês fizeram para si mesmos. Neemias 9:6. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. A estrela que guiou os magos a Cristo não foi uma estrela de gases. Foi um anjo brilhante que estava guiando para chegar exatamente no lugar certo. Marcos 3:25. As estrelas caíram do céu e os poderes celestiais, os anjos, serão abalados. Efésios 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, visto toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Apocalipse 1:20. Este é o mistério das 7 estrelas, que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Apocalipse 12, nós temos o que nós estamos lendo aqui. Então, nas Escrituras, nós encontramos uma ligação muito forte entre os anjos e as estrelas. Entre os anjos e as estrelas. Até nós encontramos aquele versículo interessante, Hebreus capítulo 1. Ele faz seus anjos, seus servos, se lembra o versículo? Labaredas de fogo. Labaredas de fogo. O serafim, a palavra serafim significa ser de fogo. Eu não entendo como você pode ter um ser de fogo. Mas a ideia é o seguinte: para o homem cuidar da terra, Deus fez o homem de quê? De terra. Deus cuidou dos anjos para cuidar das estrelas, do mesmo jeito que nós fomos criados para cuidar da terra. Consequentemente, os anjos são o quê? Labaredas de fogo. Labaredas de fogo. Quando fala que Satanás arrastou 1/3 das estrelas, está falando que ele levou 1/3 de todos os anjos do exército de Deus em rebeldia contra ele. Porque mais tarde fala, e Satanás e seus anjos atacaram a mulher. Satanás e seus anjos atacaram a mulher. Quando está escrito, Mateus, Marcos e Lucas, que naquele momento, no 6º céu, as estrelas foram lançadas para a terra. As estrelas foram lançadas para a terra. Ele não está falando sobre aqueles globos de fogo que estão lá no universo. É uma referência aos anjos que estão cuidando daquelas estrelas. Porque Deus vai lançar todos os anjos caídos aqui nessa terra. É como Ele está localizando todos os seus inimigos num só campo de batalha. Está naquele momento, nós sabemos através de Efésios capítulo 6, que os anjos caídos estão aonde? Nas regiões celestiais. Então ainda não foram lançados para a terra. Mas no 6º céu, todos aqueles anjos que saíram de Satanás vão perder seus lugares de autoridade e serão localizados aqui na terra.
Deus colocando todos os seus inimigos aqui em um só campo de batalha. E porque houve 1/3 dos anjos que caíram, isso explica porque nós encontramos tanta coisa de 1/3 nos trombetas. A ideia é, de uma forma que a gente nem pode entender, as realidades aqui na Terra refletem as realidades nas regiões celestiais. Nossos governos aqui na Terra refletem o governo de Satanás, o grande dragão que tem 7 cabeças. Ele vai criar um governo aqui na Terra que reflete exatamente o governo que Satanás tem montado lá nas regiões celestiais. Ok. Perguntas? Sim, meu irmão. Fale bem devagar e bem alto. O que representa a mulher que é ferida? Isaías. Sim, irmão. Quem toca a trombeta é o anjo de Deus. Sim. Mas é uma permissão para os anjos caídos operarem. Isso foram os céus. Sim. Mas agora com os trombetas, é Deus impondo os castigos. É Deus que está, através dos seus anjos, trazendo todos esses castigos sobre todos os habitantes do mundo. Não era meramente permissão para Satanás fazer alguma coisa. É Deus derramando sua ira. Essa vez agora é a ira de Deus sobre a terra. Mais alguém? Só para localizar onde está a igreja nesse momento. Aquele grande grupo de pessoas que apareceram no céu, em Apocalipse 7, o arrebatamento aconteceu e a igreja está no céu. De uma forma é difícil ensinar essas coisas, porque nós não vamos passar por nada disso. Não vamos passar por nada disso. É por isso que Mateus, Marcos e Lucas termina com o arrebatamento e não continua falando sobre o que vem depois, porque Jesus estava ensinando os seus discípulos o que fazer quando você está vendo estes sinais, o que fazer. Mas quando trata-se dessas coisas, você não tem que fazer nada, porque se você sobreviver até o início dessas coisas, você vai ser arrebatado, exatamente porque Deus não pode começar a derramar sua ira sobre a terra enquanto você está aqui na terra. Ok, vamos deixar o pastor fazer. Só complementando, isso tem relação com 2 Coríntios, quando fala das bodas do Cordeiro, nesse período também? Tem relação com as bodas do Cordeiro, de 2 Coríntios, nesse período também? Aqui na terra e lá no céu acontecendo a festa, enquanto aqui está a desgraça? Com certeza. Com certeza. Nesse ponto aqui já se passaram 7 anos? Não. Não? Isso está nos últimos 1 ano e meio, os últimos 2 anos. Porque nós podemos fazer os cálculos. Um desses castigos leva 6 meses, por exemplo. Então, nós não temos chegado no fim dos 7 anos ainda. Viu, irmão? Ok. Especulação. Eu acho que isso é a base de astrologia. Porque ele está seguindo o seu horoscópio, está dizendo o quê? São as estrelas que controlam a minha vida. E quando você está dizendo que aquela estrela está controlando a minha vida, você está dando glória para um anjo que está associado com aquela estrela. Então, essa coisa de astrologia é uma forma de idolatria. Está dizendo que alguma coisa além de Deus tem controle sobre a minha vida. Sim, irmão. Não sei se tem alguma coisa a ver, né? Porque em Gênesis 1, 2 fala que Deus criou a terra sem forma e vazia, né? E a gente vê em Isaías 45, 18, que ele fala que Deus não criou a terra
Tem alguma coisa a ver com essa queda? Espertinho. Não quero criar complicações. Só repete para todo mundo entender o que... Sim, em Gênesis 1, 2, a Bíblia fala que Deus criou a terra e a terra era sem forma e vazia. Mas o livro de Isaías fala que Deus não criou a terra sem forma e vazia. Como é que nós podemos reconciliar estes dois versículos? Tem mais um versículo de Jeremias que fala: antes que venha o juízo de Deus, a terra está como um jardim de Éden. Mas uma vez que passa o julgamento de Deus, a terra fica sem forma e vazia. Gente, isso é minha opinião. Houve um mundo antes de Gênesis 1. E as condições da terra em Gênesis 1 são as condições da terra em Gênesis 8, depois do dilúvio, encoberto com água. E eu entendo que o título de Gênesis 1, no início, Deus criou os céus e a terra. Eu entendo que não é o primeiro ato da criação, mas é o título do capítulo. No princípio, Deus formou os céus e a terra. Agora deixe-me dizer como Ele fez. Como Ele fez. Então, eu entendo que as condições da terra, em Gênesis 1, 2, uma condição de julgamento. Que houve alguma coisa antes de Gênesis 1, 2, mas por que a Bíblia não fala sobre isso? Porque você não tem que saber. A Bíblia fala, 1 Pedro, tudo que está na Bíblia foi escrito por nossa vida e piedade. Você não precisa daquelas informações. Gente, tem tanta coisa acontecendo. Você não tem ideia de todas as atividades que estão acontecendo aqui no mundo, no universo. Que bom, né? Eu não queria saber. Mas Deus tem revelado na sua palavra o que é necessário para nossa piedade e nossas vidas. Então eu entendo que é isso que explica, porque não há uma contradição entre Gênesis 1 e o livro que você citou em Isaías, que Deus não criou o mundo sem forma e vazia. Os primeiros 3 dias da criação é Deus formando, os últimos 3 dias é Deus enchendo a criação. Se você for criacionista, gente, eu sou criacionista de 6 dias. Eu creio que Gênesis 1 aconteceu exatamente como está escrito, 6 dias. Mas eu creio numa terra velha, que houve uma terra antes. É possível que muitos dinossauros originaram naquele momento, sei lá. Mas eu creio que a história deste mundo, até este momento, é 6.000 anos. Este mundo que nós conhecemos. Respondendo a sua pergunta. Mais uma pergunta. Se você não concorda comigo, você acha que o mundo tem essa criação, Gênesis 1 é somente alegórico? Ou você acha que Gênesis 1 era o princípio de tudo, absoluto? Era você e mais 10 bilhões de pessoas que concordam com você. Não há problema. Agora vamos voltar para Apocalipse 8. Professor, Sim, de qualquer forma, João 1 também responde essa pergunta, porque mesmo que tenha havido qualquer outra coisa antes, sem ele nada do que foi feito se fez. Então não tem a preocupação de que está tudo sob o controle de Deus e no plano dele. Então, se não é para a gente saber, não significa que ao sabermos, tira Deus do trono dele, por exemplo. Jamais aconteceria. O propósito de João 1 é deixar muito claro que aquela palavra que estava no princípio, haja luz, foi encarnado em Jesus. Essa linguagem é paralela exatamente para dizer: essa pessoa, Jesus Cristo, não começou sua vida em Nazaré, nem em Belém,
Ele é aquela palavra que estava presente com Deus em Gênesis 1. Eu acho que temos falado isso, né? Criador de tudo, todas as coisas. Nós temos o Pai, Gênesis 1, no princípio Deus criou. Nós temos o Espírito Santo pairando sobre as águas. Onde está Jesus? Onde está Jesus? E Deus falou. Quando Deus falou aquelas palavras, aquela palavra que saiu pela boca de Deus, era Jesus Cristo pré-encarnado. E através da sua palavra, Ele criou tudo que existe, e nada foi criado sem a palavra de Deus sendo envolvida. Sim, meu irmão. Tem alguns textos que nos dizem que Cristo ele vai continuar com as cicatrizes da cruz, sabe, eternamente. Ele vai com o quê? Vou ficar com as cicatrizes da nossa redenção. Nós temos essa ideia baseado em 2 versículos. Primeiro, ele mostrou as chagas lá no cenáculo. A pergunta seria: por que no corpo ressurreto de Jesus Cristo ele tem essas chagas? Pela mesma razão que vai ter sacrifícios no tempo do milênio. Não é um sacrifício que está conseguindo perdão, coisa assim, mas pela mesma razão porque nós estamos celebrando a ceia do Senhor hoje. A ceia do Senhor não tem nenhum efeito mágico, nenhum efeito da graça, mas é uma lembrança que Jesus Cristo tinha feito. E mesma coisa, aquelas lembranças, as marcas são preciosas. E Deus, na sua soberania, tomou a decisão de guardar aquelas chagas em memória da obra que Jesus Cristo tinha feito para a nossa salvação. Inclusive em Apocalipse também, na hora que João vê o cordeiro com sinais de... Perfeito. Ok, Apocalipse 9. O 5º anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Agora isso é outra estrela. Eu entendo que aquela estrela que deixou todas as águas amargas era tipo cometa. Mas agora nós temos outra coisa. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Gente, essa estrela pode pegar uma chave, pode tomar chave do poço do abismo. O que é o abismo? É uma região no Sheol. O Sheol está nas regiões mais profundas dessa terra. Jesus Cristo desceu, conforme 1 Pedro, para as regiões mais profundas da terra. E ele fez 2 coisas. Primeiro, ele anunciou o Evangelho para as almas dos homens justos que estavam no Sheol. E segundo, ele anunciou sua vitória aos espíritos presos desde o dilúvio. O Sheol, aquela região, é dividido em 3 lugares. Você tem um lugar de descanso. Lázaro, ele desceu para o céu de Abraão. Ele desceu. Jonas, está escrito no capítulo 2, ele desceu para as barras de Sheol, nas raízes das montanhas. Está escrito que Jesus Cristo desceu para as partes mais profundas da terra. Efésios capítulo 4. Então Sheol é uma região, parece esquisito falar essas coisas, que está no centro deste globo. Você tem um lugar de descanso, um lugar de Abraão. É por isso que Samuel subiu quando ele foi invocado por Saul. Ele perguntou: por que você está perturbando meu descanso? Nós gostamos de negar que isso aconteceu, que a feiticeira estava enganando o Saul, né? Mas veja bem, nenhum espírito pode tirar muito conforto disso, porque no momento de encontrar Saul, o que falou Samuel? Eu sou sua tia Joana. Não. Por que está perturbando o meu descanso? Deixe-me em paz, rapaz. Por outro lado, nós temos um lugar de tormento, para onde foi o rico.
mande Lázaro molhar seu dedo para molhar minha língua, porque eu estou em tormento aqui por causa dessas chamas. E se lembra a resposta de Abraão? Meu filho, impossível, porque entre nós tem um abismo, e ninguém passa pelo abismo. O que está no abismo? Os anjos tão violentos que depois da queda, os outros anjos que guardaram suas regiões, isso é Judas, versículo 6. Aquele anjo, mesmo que ele rebelou contra Deus, que ele não abandonou seu poste como soldado. Eles ainda estão nas regiões celestiais, mesmo que estão em rebeldia contra Deus. Mas aqueles que abandonaram seus lugares certos e vieram para a terra, são eles que são guardados no abismo. E são extremamente violentos. Extremamente violentos. Versículo 2. Quando ele abriu o abismo, subiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que sai do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. E lhes foi dado poder como o dos escorpiões na terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. Então isso é uma daquelas indicações de tempo que isso não está acontecendo exatamente na hora que Jesus Cristo vai voltar. É um tempo antes. E a agonia que eles sofreram era como a da picada de escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia o rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham coraças como coraça de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, um anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion, destruição. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Gente, foram gafanhotos? Não foram gafanhotos. O que nós temos aqui, nós chamamos de linguagem fenomenológica. Vocês já ouviram de fenomenologia? Fenomenologia é aquela linha de ciência, por exemplo, fenomenologia de religião. Não podemos explicar a religião, mas podemos descrever o que estamos vendo. Então, aquele que tem sua PhD em fenomenologia de religião pode descrever muito bem todas as práticas dos crentes, todas as suas crenças e tudo, mas não creram em nenhum pingo de conteúdo. Está somente descrevendo o que está vendo. O que nós temos aqui nós chamamos de linguagem fenomenológica. Quando João olhou para aquele animal, para aquela coisa que ele estava vendo, a primeira coisa que veio para sua cabeça era o quê? Gafanhoto. A única coisa mais próxima é gafanhoto. Mas que tipo de gafanhoto, gente? Tem cara de homem, cabelo de mulher, dente como leão. Não tem nenhum gafanhoto desse jeito. O que nós temos? E de novo, eu não posso explicar essas coisas. O que aconteceu com esses anjos que foram tão degradados assim? Tão degradados assim. Mas o que nós temos são aqueles anjos que foram tão violentos, tão horrorosos,
que Deus prendeu eles no abismo, embaixo de correntes e cadeados. Mas essa estrela que caiu do céu teve a permissão para pegar a chave e abrir com os propósitos de Deus. Agora, quem é este anjo que caiu? Muitas pessoas querem dizer que era Satanás. Mas, gente, todos os anjos que caíram são este tipo de estrela decadente. Eu não sei qual foi ele, mas ele ganhou a chave e ele abriu o abismo. E isso foi um julgamento de Deus em cima do ser humano. E as pessoas queriam morrer, queriam fugir da dor. Mas Deus retirou do ser humano a habilidade para morrer. Habilidade para morrer. O quinto céu. Desculpe, o quinto trombeta. Okay. Eu não sei se você tiver perguntas sobre este quinto céu, mas eu tenho muitas perguntas. Então, se você tiver, eu não estou garantindo que eu possa responder a sua pergunta, mas perguntas sobre os efeitos deste quinto trombeta? Sim, irmã. Bem alto. O arrebatamento já aconteceu. Quem são esses que receberam o selo de Deus? No versículo 4. Versículo 4. Quem é o quê? Esses que não podem ser atingidos com os da fila. Os que têm o selo. Fala de novo. Os que têm o selo. Quer saber quem são os que têm o selo? Ok. Se lembra que no Apocalipse capítulo 7, Jesus Cristo veio, ele colocou este selo na cabeça de 144 mil judeus. Isso está paralelo com o que nós encontramos no livro de Ezequiel. Quando Ezequiel viu um escriba, ele teve 2 escreventes e ele teve o livro da vida. E ele estava colocando este selo na testa de todas as pessoas que não iriam morrer durante a invasão de Babilônia. Indo para Apocalipse capítulo 7, são 144 mil judeus, servos do Senhor, e aquele selo é uma proteção para que eles não pudessem ser atingidos pelo maligno. Então você encontra essas pessoas no início de Apocalipse 7. Excelente pergunta. Sim, meu irmão. Qual o propósito desses servos do Senhor para... Eles estão anunciando Jesus Cristo, são evangelistas. Essas pessoas estão levando outras pessoas para a fé de Jesus Cristo. Depois do arrebatamento, pessoas ainda terão outra chance. Sim. Sim. Mas vai chegar um momento que ninguém mais está querendo arrepender-se. Ninguém mais está querendo. Nós vamos encontrar aquele versículo. Mais uma pergunta. Gente, esses seres são invisíveis. Você não consegue ver as pessoas. Mas eles estão agindo. Eles estão agindo. Criando tanta dor. É como Deus está dizendo: você não queria me cultuar? Você não queria ser sujeito ao meu filho? Você está querendo servir Satanás e seus anjos? Seja bem-vindo. Isso que você quer, isso que você ganha. Versículo 13. O sexto anjo tocou a sua trombeta. Eu ouvi uma voz que vinha dos pontos do altar de ouro que está diante do Senhor. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham o exército era 200 milhões. Eu vi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto.
As suas coraças eram vermelhas como o fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. Então tem 3 batalhões, tem 3 grupos diferentes, estão distinguidos entre essas cores. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançava fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre, que saem das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças como as que feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeram das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias e da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Mais uma vez, nós temos linguagem fenomenológica. Nós temos 4 anjos. Estes 4 anjos estão presos neste momento no rio Eufrates. Eles são soltos e o rio seca. O propósito do rio secar é para que este exército que vem do leste, de 200 milhões de pessoas, podem invadir na direção de Israel. Eles de fato vêm para invadir o reino do anticristo. Então eles são os exércitos do leste, da China, das outras regiões. Eles vão montar sua invasão para invadir o oeste, nosso lado do mundo. O que é que ele está descrevendo? Existem 2 respostas normais para essa pergunta. Primeira resposta normal: ninguém sabe o que ele estava vendo. Ele estava vendo alguma coisa. Uma outra resposta que tem sido ridicularizada, mas eu acho que tem valor, é que ele estava vendo os armamentos deste exército. E ele estava vendo armamentos que nós chamamos de modernos. E quando ele viu aquele armamento que estava chegando do oeste, ele nem teve ideia do que era. Ele viu aquela armamento, ele descreveu do melhor jeito que ele poderia, e foi assim que ele descreveu. Essa perspectiva tem sido bem ridicularizada, mas eu acho que vale a pena pensar sobre essa possibilidade. Eu tenho vergonha de falar mais que isso, então eu vou falar mais que isso. Vale mais. Esteja à vontade. Vale mais. O poder da morte está na boca. E quando você olha para como os tanques operam hoje, com seus gases venenosos, e o poder da morte está na boca, lançando pelo canhão, né? E o que os canhões estão capazes de fazer, eu entendo que é isso que ele estava vendo, esses armamentos modernos, que vêm da China, que vêm daquela parte oriental, enquanto estão invadindo a Europa. Essa é a minha opinião. Não vale 2 centavos. Só corroborando, em 1930, se falasse que em São Paulo hoje teria alguns exterminadores, ninguém ia acreditar. Mais ou menos essa a visão que ele teve. Se naquele tempo se falasse isso... Ele nem sabia o que era. Era como. É a linguagem fenomenológica. Sim, irmão. Então, o senhor comentou, né,
que eu também já ouvi há muito tempo, que acho que é especulação ou a possibilidade. Quer dizer, esse grande exército, uma possibilidade é da China realmente, né? Porque assim, a gente não sabe os tempos, só Deus, né? Mas a gente vê assim um movimento grande do domínio da China economicamente, né? Então, aqui nós latinos, a gente é meio vira-lata, mas a gente sabe que vocês americanos são mais, né, patriotas. Mas a gente já sabe que assim, os Estados Unidos já está falido já economicamente, né? E que a China já está dominando uma boa parte do mundo. Por exemplo, em muitos países da Europa já comprou vários aeroportos, na África comprou várias outras empresas, muitos terrenos, muitas propriedades, no Brasil. Quer dizer, em todo o globo a China já está num domínio em silêncio, né? Diferente do processo de marketing, né, que existe, eles estão indo silenciosamente comprando muitas empresas. Então a economia já basicamente está quase na mão deles. Então isso já podemos talvez comentar como alguma coisa de possibilidade de prenúncio do fim? Com certeza. É porque eu tenho outras ideias estranhas que combinam para confirmar essa ideia. É só um estranho. Ok. Agora Apocalipse capítulo 10. Somente para dizer alguma coisa. Não existe nenhuma coisa errada com usar nossa imaginação para entender o que a Bíblia fala. O problema é que quando nós confundimos o que a Bíblia fala com nossas imaginações. O que a Bíblia fala é inspirado por Deus. Minhas interpretações da Bíblia não são minhas melhores tentativas para entender a palavra. Nós sabemos que os profetas do Antigo Testamento fizeram suas profecias e ficaram tão curiosos porque não entenderam o conteúdo da profecia. Uma virgem vai conceber e dar luz a um filho? Como assim? O Messias vai sofrer e reinar? Como assim? Então, eles fizeram sua melhor tentativa para entender as Escrituras, mas é claro, quando foi cumprido, ficou muito óbvio que as Escrituras estavam dizendo exatamente o que falaram. Agora, neste momento, nós estamos antes do arrebatamento. Todas essas coisas vêm depois. Então, nós estamos especulando, estamos fazendo nossa melhor tentativa para entender os versículos, mas eu quero deixar muito claro. Eu acho que quando nós estamos no céu, vendo tudo isso acontecer, a reação vai ser assim. Foi tão simples assim. Mas neste momento não. Apocalipse 10. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima da sua cabeça. Sua face era como o sol, suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direto sobre o mar e o pé direto sobre a terra. E deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus. Essa coisa, a voz do céu, é Deus falando, mas ele respeita Deus tanto que ele não fala a Deus. Ouvi uma voz de Deus que falou: sede o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre e que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo o que nele há, dizendo: não haverá mais demora, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta,
vai cumprir-se o mistério de Deus da forma como Ele o anunciou aos seus servos e os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue e coma. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer nessa trombeta que está tão forte. Mas o que está acontecendo com essa trombeta? Primeiro, este anjo. Pela maneira que o arco-íris foi descrito, e nós podemos ver que várias vezes quando fala sobre o trono de Deus, tem este arco-íris, o rosto dele brilhando como o sol, as pernas e os pés brilhando como bronze. Isso foi exatamente a descrição de Jesus Cristo no capítulo 1, e também a descrição do sal do trono em Ezequiel capítulos 1 e 9. Então tem muitas pessoas que acham que este anjo é Jesus Cristo. Possível, mas é muito estranho que não descreveu ele e falou que é Jesus Cristo. Então, para mim, a minha opinião é que este anjo é um dos anjos mais altos que existe no céu, que é o anjo que mais aproxima a próxima pessoa de Deus. Quando fala que ele colocou o seu pé, um pé na terra e um pé no mar. Quando nós olhamos para a linguagem do Antigo Testamento, o mar é um símbolo para os gentios, porque os mares estão tão perturbados e todas essas coisas. E a terra de Israel, a terra representa Israel. Os dois símbolos da terra de Israel é a terra e a montanha. É por isso que Jesus Cristo, quando ele falou: se você tiver fé suficiente para falar com essa montanha, aquela montanha à sua frente era o Monte Sião, ele estava aproximando de Jerusalém, para que seja lançado do mar. Ele não estava dizendo: se você tiver uma casa na praia e tem um morro de areia entre você e a praia, você está querendo que este morro sumir, você pode confiar em Deus e amanhã vai sumir. Se lembra que aquele ditado foi dado depois que Jesus Cristo amaldiçoou a figueira. As duas plantas que são o símbolo de Israel no Antigo Testamento é a videira e a figueira. Quando Jesus Cristo aproximou aquela figueira, aproximou a figueira procurando o quê? Fruto. Porque ele não encontrou fruto, ele amaldiçoou a figueira. Mas isso foi a conclusão de uma parábola que Jesus Cristo contou no início do seu ministério. Houve um homem rico que teve uma horta, e na horta houve uma figueira. Aquela figueira não deu fruto. Ele deu ordens para cortar a figueira. E o jardineiro chegou: não faça isso não, me dá 3 anos para adubar e cuidar da figueira, e se no fim dos 3 anos não tem fruto, corte. O dono da horta era Deus, o jardineiro era Jesus Cristo. E 3 anos depois, Jesus veio buscando o fruto da figueira de Israel e não encontrou. Ó Jerusalém, Jerusalém, se soubesse as coisas que fariam pela paz,
Mas porque você não reconheceu o dia da sua visitação, sou eu, Deus encarnado, visitando vocês. O que resta para vocês é somente guerra. Guerra. A razão por que Jesus Cristo amaldiçoou a figueira não é porque é coitada, porque era fora da estação. A coitada não teve fruto. A figueira estava representando Israel. Chegou no fim dos 3 anos, Jesus estava indo para Jerusalém para morrer, e ele falou: corte. O outro grande símbolo de Israel era a montanha. O mar é o símbolo dos gentios. Quando ele falou: se você falar para essa montanha ser lançado no mar, estava dizendo o quê? Se você está dizendo para o castigo de Deus cair em cima de Israel, Israel seja levado para o exílio entre os gentios de novo, Deus vai ouvir essa oração. Isso não é uma promessa para qualquer coisa. Era Jesus dizendo para os discípulos: se vocês estão querendo orar pelo castigo de Israel, chegou a hora. Chegou a hora. Perguntas? Por que ele falou sobre o mistério de Deus? Efésios, capítulo 3, fala sobre isso. O mistério de Deus que estava escondido antes do alicerce do mundo, mas agora Deus está revelando aos seus apóstolos e profetas. Está escrito que Deus escondeu o verdadeiro propósito de Jesus Cristo, porque se as autoridades, não Pilatos, as autoridades das regiões celestiais, se eles tivessem entendido o que Deus estava fazendo em Jesus Cristo, não teriam matado, não teriam crucificado o Senhor da glória. Satanás pensou que quando ele matou Jesus, ganhou. Os pais da igreja falaram que Jesus Cristo era a isca no anzol de Deus. Satanás mordeu, pensando que vou acabar com Jesus Cristo, e encontrou um anzol. E Deus, antes do alicerce do mundo, já tinha planejado este mistério para terminar com a rebeldia, para criar a salvação e para restaurar a paz no seu universo. Falando sobre este mistério, nós temos migalhas que ajudam para entender. Por exemplo, Deus encerrou todos debaixo do pecado. Romanos 11. Por quê? Para mostrar misericórdia com todos. A salvação que está em Jesus Cristo não é para um grupinho de eleitos. Se você for pecador, Cristo morreu para Deus estender a misericórdia dele a você. Agora um versículo muito esquisito. Vamos para Colossenses capítulo 1. Antes disso, vamos para Efésios. Efésios capítulo 1. Começando com o versículo 20. Efésios 1, 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. Irmãos,
As pessoas, em versículo 21, não são seres humanos. São os anjos. E de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Agora vamos para Efésios capítulo 3. Versículo 8. Efésios 3, 8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça, essa graça é seu apostolado. A intenção de eu ser apóstolo era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida aos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Paulo falou que um dos propósitos do seu ministério era anunciar o Evangelho aos poderes celestiais. Por quê? E nós podemos ver a mesma linguagem sobre o mistério. Isso foi o mistério que foi escondido em Jesus Cristo, o mistério criado por Deus. Agora preparem-se. Colossenses capítulo 1. A mesma linguagem de Efésios. Vamos começar com o versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, ou soberanias, ou poderes, ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Gente, em versículo 16, ele está fazendo referência a quem? Todos aqueles seres espirituais. Os invisíveis, tronos, soberanias, poderes e autoridades. Essa é a linguagem de Paulo quando ele está falando ao respeito dos seres espirituais. E todas essas coisas, inclusive todos eles, foram criados por Ele e para Ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Se Jesus Cristo queria acabar com Satanás, na hora. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e primogênito dentre os mortos. Gente, primogênito não significa a primeira coisa criada. Okay? Em Gênesis, no livro de Gênesis, Isaac foi chamado o primogênito de Abraão. Isaac foi o primogênito de Abraão? Quem foi o primogênito de Abraão? Esaú.
Não, desculpe, Ismael. Perdão. Então, por que está chamando Isaac de primogênito? Primogênito significa o herdeiro. O herdeiro. Quando ele chama Jesus Cristo de primogênito, não como o testemunho de Jeová gosta de dizer que ele foi a primeira coisa criada, está dizendo que Jesus Cristo é o herdeiro de todo o universo. Todo o universo pertence a Ele. Para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Gente, quais são os inimigos de Deus que estão nas regiões nos céus, que precisam de reconciliação? Jesus Cristo morreu para eles também. Terço dos anjos. Tem outro inimigo? Reconciliar significa criar paz entre inimigos. Quais são os inimigos de Deus nas regiões celestiais? E Ele morreu para reconciliar todos os seus inimigos a Ele, sejam na terra, sejam nos céus. Mesmo assim, então, professor, haverá uma parte deles que ainda não se harmonizarão, né? Lembre-se disso. O que nós temos aqui é uma faísca de luz. E tem muitos detalhes que a gente não sabe. O que nós podemos dizer, baseado nas Escrituras, é que os inimigos de Cristo, que estão nas regiões celestiais, são aqueles seres que rebelaram contra Ele. E Jesus Cristo morreu para reconciliar todos a Deus, sejam na terra ou sejam nas regiões celestiais. O que é que Paulo falou que foi uma das funções do seu ministério? Anunciar as riquezas do Evangelho aos seres nas regiões celestiais. Talvez isso explique porque os anjos anseiam para entender o Evangelho. Pastor. A reconciliação, no caso, acordo de paz, não necessariamente significa que você transforma aquele que foi reconciliado em seu amigo, mas que simplesmente você elimina a possibilidade de uma nova guerra. Não. Não? Se nós reconciliamos o casal, é somente. Mas quando você vê reconciliação de países que estão em guerra, há um acordo de paz. Não significa que eles vão agora se beijar e se abraçar, mas que eles decidiram que não vão guerrear mais entre si. De fato, é uma restauração de amizade. Mudou de inimigo para amigo. Isso, de fato, mudou de inimigo para amigo. Tá? Reconciliação significa que você trouxe os dois. É por isso que ele falou, para trazer próximo, para reaproximar as pessoas. O senhor fala esses inimigos das regiões celestiais, seriam os anjos caídos também? Sim. Mas Ele não tem outros inimigos nas regiões celestiais. É que, para não parecer tão maluco na pergunta, mas os anjos caídos já não estão condenados, assim como Satanás? Estão. Os anjos caídos, assim como Satanás, já não está condenado? Deixe-me citar um dos teólogos mais respeitados na história da igreja, Ireneu.
Ireneu era o teólogo do segundo século. Foi ele que acabou com o gnosticismo. Se nós não tivermos Ireneu, nós não iríamos saber muita coisa sobre a teologia. E Ireneu, discipulado pelo apóstolo João, que foi discipulado por Jesus Cristo, falou que Jesus Cristo morreu também para reconciliar o próprio Satanás a ele. Minha pergunta seria: por que você acha que você merece a reconciliação, mas eles são tão ruins que não merecem? Professor, nós temos mais bases bíblicas, é isso? Nós temos mais bases bíblicas, é isso? Mas eu já mostrei 3 versículos que falam isso. Ele morreu para reconciliar todas as coisas a ele, sejam as coisas da terra, sejam as coisas do céu. Paulo, meu ministério, o propósito do meu ministério é anunciar o Evangelho aos seres celestiais que estão nas regiões celestiais. Quando nós olhamos os versículos que estão do outro lado, também parece ter um peso, como por exemplo, o destino de Satanás e seus anjos, o lago de fogo criado para que o inferno que é destinado para ele fosse jogado lá. Me parece uma coisa assim tão bem preparada para de repente não ser usado, já que vai ter uma paz. Então, é essa a questão. Mas é a mesma coisa conosco. A Bíblia fala que Jesus Cristo morreu não somente por nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. O mundo inteiro vai para o céu. Somente quem aceita. Mas o mundo inteiro é genérico. Quando a Bíblia fala de condenação para o diabo e seus anjos, ela é específica. E eu concordo que quando ele fala não somente do nosso pecado, mas do mundo, no livro do Evangelho de João, é o mundo humano, é o ser humano. Então não posso usar aquele versículo para defender o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós temos o exemplo de Jesus Cristo estendendo a reconciliação para os seres humanos que vão rejeitar a oferta. Que vão rejeitar a oferta. Então, para a sua pré-onisciência, a gente já entende talvez que pela pré-onisciência, então a gente entende que Jesus vai estar estendendo a mão a Satanás, mas ele vai rejeitar. Sim. Meu entendimento. Primeiro, já conversamos por que o lago de fogo? Ainda não. Acabou de relembrar. Gente, se ele faz seus servos, espíritos, labaredas de fogo, se serafim significa o ser de fogo, se você jogar um ser de fogo, um lago de fogo, cadê o castigo? Perdendo, a mesma coisa que acontece quando você coloca o ser humano na prisão. Gente, uma prisão pode ser desumana? Como assim? É inadequada para a dignidade do homem. Colocar um homem numa cela projetada para 8 pessoas, numa cela cheia de 30 pessoas. Isso é desumano. Nós também reconhecemos que o criminoso merece uma prisão adequada para ele. O lago de fogo é uma prisão adequada para seres como Satanás e seus anjos. É um lugar perfeito para eles, mas eles vão perder suas posições, sua autoridade, sua liberdade. Eles serão presos no lago de fogo. O problema é, nós estamos tomando a decisão com quem nós passaremos a eternidade. Na equipe de Deus, ou na outra equipe. E tem um problema. Você não foi criado para viver no lago de fogo. 1 Coríntios 15 fala que a ressurreição de Jesus Cristo é a base da ressurreição de todos. Os não salvos também vão receber corpos incorruptíveis e imortais, somente para ser lançado no lago de fogo.
quando nós estamos olhando para este mistério, e tudo isso está baseado, estou tentando explicar, quando o anjo falou sobre o mistério de Deus, agora está prestes para ser cumprido. Essa é a minha explicação. Até agora eu sinto seguro porque eu estou olhando para os versículos. Os versículos são inconvenientes. Mas eu acho que eu estou olhando para o versículo e dizendo, é isso que o versículo está dizendo. O que vem agora é especulação de Marco. Imagine que você fosse Deus antes que tudo foi criado. Não houve nenhuma coisa criada. E você sabe, porque Deus se conhece perfeitamente, que você é um ser misericordioso. Você é um ser compassivo, um ser cheio de graça. Como você poderia mostrar esses atributos? Para se mostrar um ser misericordioso, você precisa de um objeto que precisa de misericórdia. E eu entendo que Deus criou todos os anjos com este propósito. E, gente, a função de Satanás, a função dele é testar fidelidade. Ele pediu licença para testar a fidelidade de Pedro, testar a fidelidade de Jó, testar a fidelidade de Jesus Cristo. O propósito de Satanás é testar a fidelidade. Testou a fidelidade de Eva, que o nome dela foi Eva. Essa é a função dele. Infelizmente, ele foi tão bom com o seu trabalho que ele levou 1/3 de todos os anjos em rebeldia contra Deus. Agora imagine que você é Satanás numa briga, numa guerra com Satanás. Quem vai ganhar? Desculpe. Você é Satanás numa briga com Deus. Quem vai ganhar? Não teria nem briga, né? Deus! Mas se Deus se fez menor que os anjos e ainda venceu, essa vitória vale. Eu entendo que quando Deus criou o ser humano pela primeira vez em toda o universo, até aquele momento todos os seres foram seres espirituais. Todos aqueles seres foram seres espirituais. Mas quando Deus criou o ser humano pela primeira vez na história do universo, houve um ser físico, de matéria, de terra. E Jesus se fez menor que os anjos para ganhar a vitória. Não de uma posição de força, mas de uma posição de fraqueza. E toda aquela coisa da morte e a ressurreição de Jesus Cristo era o plano de Deus para que Ele pudesse se mostrar misericordioso, compassivo, um Deus de amor, pela glória da sua graça. Eu entendo que este é o mistério que foi escondido em Jesus Cristo desde antes do alicerce do mundo. Perguntas? Então este anjo está declarando: gente, estamos chegando ao fim. O mistério está quase completo. Mas o que vem depois é, se Deus estava bombardeando a terra no nível 5, nas trombetas, agora, quando nós chegamos nas taças, é o nível 10. É o nível 10. E enquanto as trombetas levaram tempo, semanas e meses para acontecer, as taças, uma taça após a outra, até que Deus tenha acabado com todos os seus inimigos.
Ok? Vamos fazer nosso intervalo? Gente, eu estou disposto para conversar com vocês. Eu sei que eu tenho falado algo chocante, que parece heresia. A única coisa que eu peço é que você olhe para o trecho, o que está no trecho, e você faz aquela pergunta: por que eu mereço a misericórdia mais que o outro? Oremos. Senhor, muito obrigado por teu plano para restabelecer o teu reino. Que estamos lendo como o Senhor vai acabar com teus inimigos. E nós nos lembramos que houve uma vez que nós éramos inimigos, dignos da ira de Deus, dignos do castigo eterno, separado da tua presença. E por nenhum mérito por nossa parte, através da tua provisão da salvação em Jesus Cristo e crendo no Evangelho, nós escapamos do inferno, nós escapamos da tua ira. Obrigado, meu Pai, pelo livro de Apocalipse, que revela a majestade do Senhor. Eu oro isso em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.